qual era essa formação do Mengele? Qual que era essa ideologia que levou ele a fazer o que ele fez? Eu vejo em muitos lugares que ele é chamado de pseudocientista. O Mengele, no Terceiro Reich, ele não era um pseudocientista. Ele era um médico com 2 doutorados, um em antropologia e o segundo doutorado dele é em medicina. E ele estudou em grandes universidades e o tutor acadêmico dele era um dos maiores nomes da medicina genética da Alemanha. Ou seja, o Mengele ele não era um charlatão, ele era uma pessoa com uma formação muito boa. O problema era a ideologia em que essa formação estava baseada, que é uma formação focada na eugenia, no racismo. Josef Mengele, médico que torturou e matou milhares de pessoas em Auschwitz, levou uma vida pacata no Brasil nos anos 60 e 70. Em uma carta enviada à sua família na Alemanha, incluída no livro Baviera Tropical, o criminoso nazista contou que costumava passear com seus cachorros e às vezes escapava do sítio onde morava, em Caieiras, na Grande São Paulo, para ir ao cinema. Ele escreveu, abre aspas, "Gosto mais das produções do Velho Oeste, porque nesses filmes se podem ver cavalos tão bonitos e cavaleiros brilhantes, e no final do dia, o herói escapa sempre ileso, apesar de lhe serem disparadas muitas munições." Fecha aspas. A descrição do enredo resume a sua própria trajetória de impunidade. Depois da queda de Hitler, Mengele se instalou na Argentina de Perón, espécie de Eldorado sul-americano de oficiais nazistas, fugiu em seguida para o Paraguai e por fim chegou ao Brasil, onde contou com uma rede de amigos leais para protegê-lo e alguns golpes de sorte que evitaram que fosse capturado. Sua identidade foi preservada mesmo depois da sua morte. Mengele se afogou em uma praia em Bertioga, no litoral norte de São Paulo, em 79, e foi enterrado com nome falso em Embu das Artes. A história do fugitivo nazista no Brasil só foi descoberta 6 anos depois, causando furor no país e no exterior. Bettina Anton, jornalista da Globo e autora de Baviera Tropical, tinha 6 anos quando a sua professora não apareceu mais na escola. Bettina descobriu que ela havia sido uma das responsáveis por dar guarida a Mengele, e desse entrecruzamento surgiu a ideia de esquadrinhar os anos do médico nazista no Brasil. Neste episódio, a autora fala sobre as fontes de pesquisa do seu livro, os experimentos de Mengele com prisioneiros do campo de concentração e os riscos de ideologias racistas e da extrema-direita que persistem até hoje. Eu sou Eduardo Sombini e este é a Ilustríssima Conversa. Vamos lá, Bettina, seja muito bem-vinda à Ilustríssima Conversa, é um prazer ter você aqui. Bom, a história que você narra no livro é muito surpreendente, né? Mas, ao mesmo tempo, a própria história do livro é muito impressionante, né? Porque você foi aluna, quando você era criança, né? Da mulher que protegeu por anos e anos o Josef Mengele, né? Que era o criminoso nazista mais procurado do mundo à época. Então, é uma história que, quando a gente começa a ler o livro, já chama muito a atenção como você chegou até lá, o contato que você teve com esse episódio todo. Eu queria te pedir para falar um pouco sobre isso, né? Que memórias você tem daquela escola, daquela professora, daquele período, né? E como foi esse contato, como ele te motivou a escrever o livro? Bom, primeiro, obrigada pelo convite de participar aqui do podcast. E realmente é impressionante que a minha professora de escola do ensino infantil tenha tido um contato tão próximo com um dos criminosos de guerra mais conhecidos do mundo e que ela tinha um contato próximo comigo também. E, naturalmente, ninguém sabia de nada na escola. A gente estudava numa escola alemã, tinha 6 anos na época, e a professora era sempre a mesma naquela idade, para todas as matérias, digamos assim, não tem matérias nessa idade. Então, o dia que ela saiu foi muito surpreendente, porque ninguém perde a professora de uma hora para outra. Então, para mim, pequenininha, aquilo foi uma coisa muito estranha. E eu sabia que tinha acontecido alguma coisa muito grave, que os adultos estavam falando. Foi uma equipe de televisão americana para filmar a gente até. A gente virou notícia naquela época. Então, eu sabia que estava acontecendo alguma coisa muito forte. E já ouvi o nome Mengele. Com 6 anos já todo mundo sabia que estava acontecendo alguma coisa envolvendo um tal de Mengele. E, naturalmente, eu não sabia quem era. Mas sempre fiquei intrigada desde pequena. E ainda na infância, eu comecei a ver muitas matérias na televisão, passava
nos programas de domingo, passavam grandes reportagens sobre ele e sobre as experiências que ele tinha feito em Auschwitz. E eram sempre coisas muito escabrosas, experiências com gêmeos, com seres humanos. E eu nunca tinha certeza exatamente do que ele tinha feito. Eu sempre tinha um ar assim de muita gravidade. Então sempre foi uma história que ela ficou na minha cabeça e que eu sempre tive curiosidade para entender assim a fundo o que tinha acontecido. Primeiro, o que eram essas experiências e também o que minha professora tinha feito e por que ela tinha feito. Por que ela tinha abrigado aquele cara no meio da nossa comunidade ali. Uhum. E você começa o livro contando que quando você começou a fazer a pesquisa para o trabalho, você descobriu o endereço dela, foi até a casa dela e começou a fazer perguntas e foi uma situação muito desagradável, você se sentiu ameaçada, ficou assustada com aquela situação toda, foi embora, né? Como foi reencontrá-la depois desses anos todos? Como é que foi aquela conversa que você conta no livro? Então, eu acho que foi muito mais do que desagradável. Porque, bom, o primeiro momento foi uma surpresa. Porque eu demorei até descobrir se ela estava viva ou não, onde ela estava, porque tem muitos registros sobre ela na internet, nos jornais, no próprio acervo aqui da Folha, por exemplo, sobre a Liselotte Bossert, em 1985, quando o corpo do Mengele foi encontrado aqui no Brasil. Mas depois disso, daí tem alguns outros registros nos anos seguintes, porque teve um processo contra ela, por ela ter entregue os documentos falsos para enterrar o Mengele. Mas depois disso, você não acha nenhum registro dela, ela desapareceu, digamos assim, da internet. E conversando com as pessoas que eram da minha escola, eu procurei outros professores contemporâneos dela, pais de amigos, e ninguém sabia nada. E até me chamou a atenção, porque uma das professoras da época dela, a hora que eu perguntei, ela nem me respondeu, nem respondeu a minha mensagem. E eu estava achando tudo muito estranho. Então eu resolvi ir até a casa dela. E quando eu toquei a campainha e era um sobrado e ela apareceu lá no segundo andar, foi um misto assim de surpresa com euforia, porque era como se um personagem da ficção de repente se tornasse realidade. Eu falei, nossa, é ela. E a princípio ela era muito desconfiada, ela não queria falar, ela falou que muitos jornalistas já procuraram ela e daí ela topou descer para conversar comigo. Daí a gente começou a conversar, a princípio ela falou que ela não ia falar nada, que ela não falava sobre esse assunto, só que curiosamente ela continuou falando e foi entregando o jogo ali para mim, contando uma série de coisas, até como ela se sentia, o que ela achava que ele tinha feito, o que ela achava dela mesmo ter abrigado o Mengele aqui no Brasil, enfim, ela foi me falando uma série de coisas. Acontece que, mais ou menos no meio do papo, ela deu uma pausa assim e falou, escuta, é um conselho de amiga para amiga, eu acho que você deveria procurar outro assunto para pesquisar. Daí eu falei, por quê? Porque esse caso é perigoso. E daí eu fiquei me fazendo meio de boba e fui tentando entender o que ela estava querendo dizer, mas eu, na verdade, eu estava morrendo de medo. A rua estava deserta, era um domingo de manhã, só que ao mesmo tempo que eu estava morrendo de medo, eu estava muito querendo extrair alguma coisa dela. Eu estava esperando que ela me fizesse alguma revelação, porque o caso Mengele ele é cercado de mistérios. E eu acho que até hoje é capaz da gente descobrir mais coisas. Ela mesma fala que tinha muita coisa que ela sabia, mas que ela não ia contar. E acabei descobrindo algumas coisas dela que ela não queria contar nos arquivos do Mossad, né? Então, mas isso está no epílogo. Claro, com certeza. E o que você temia, né? Porque ela, do jeito que você narra, ela estava dizendo, é um caso perigoso, veja bem, olha o que você está fazendo, mas concretamente, você conseguia mensurar algo, imaginar algo, o que te intimidava naquela conversa? Então, eu fiquei com muito medo. Eu não sabia quem é que estava ali dentro da casa dela. Tinha uma pessoa dentro da casa dela. Não sabia se era uma pessoa que podia estar armada. Não sabia se tinha conexão, por exemplo, com neonazistas. Não sabia se tinha uma rede por trás deles de proteção. E realmente, depois eu descubro, nos arquivos lá do Mossad, eu descobri que ela fez um acordo, que eu não vou falar porque senão também eu estrago parte da história do livro. Mas assim, do jeito que ela falava de uma maneira muito misteriosa.
E ela, querendo ou não, ela tinha 90 anos, mas querendo ou não, ela abrigou um criminoso de guerra que matou milhares de pessoas. Então eu não sabia com quem que ela estava ligada. E eu não sabia exatamente de quem que eu tinha que ter medo. Então eu fiquei muito preocupada ali naquela rua, num domingo de manhã, uma rua deserta, que não passava ninguém. A rua dela é um pouco isolada das outras. Estávamos nós duas ali. Eu não sabia o que podia acontecer, sabe? Fiquei com medo, pensei em desistir. Pensei seriamente em desistir, mas depois, conversando com algumas pessoas, eu falei, não, eu vou levar essa história adiante, porque vai ser um absurdo se eu desistir de contar a história porque eu tô com medo. Claro, com certeza. E você escreve, né? Ele é uma figura muito conhecida, ele era um dos chefes em Auschwitz, cometeu inúmeras atrocidades, uma história terrível, e por conta disso ele foi objeto de muitos trabalhos, né? Tanto de biografias, trabalhos acadêmicos, livros que já foram publicados, mas que existiu uma lacuna, né? Justamente desses anos em que ele ficou escondido na América do Sul e no Brasil. Eu queria que você contasse agora um pouco como foi a pesquisa para o livro, porque tem as entrevistas que aparecem, tem o acesso que você teve à correspondência dele, né? Há documentos, você citou alguns aqui já, mas enfim, como que você recorreu a todas essas fontes e construiu essa história? Foi uma pesquisa bem extensa. Entre pesquisar e escrever o livro, eu levei 6 anos. Então, eu tive várias fontes primárias, por exemplo, o inquérito da Polícia Federal aqui no Brasil, que a Polícia Federal, quando soube que o corpo do Mengele estava realmente enterrado no cemitério do Imbu, a gente teve várias diligências da Polícia Federal aqui em São Paulo, que tomaram depoimento de várias testemunhas na época, são muitas testemunhas, e esse é um material riquíssimo, que conta em detalhes muitas ocasiões, por exemplo, da própria morte do Mengele em Bertioga, e como ele vivia aqui no Brasil, pessoas próximas dele, pessoas que sabiam quem ele era e também depoimentos de pessoas que conheciam ele apenas como seu Pedro. Então o inquérito foi uma fonte muito rica de informação. E também o próprio dossiê da Polícia Federal, que trazia informação de outras polícias, por exemplo, da polícia da Áustria, que falava sobre a morte do verdadeiro Wolfgang Gerhardt, porque Wolfgang Gerhardt foi o nome com que Mengele morreu. O documento que ele tinha levava esse nome, mas Wolfgang Gerhardt, na verdade, era um grande amigo dele aqui no Brasil e que já tinha morrido em 1978 na Áustria. Então, a Polícia Federal também tinha dezenas de cartas que estavam arquivadas no Museu da Polícia Federal lá em Brasília. Eu peguei todas essas cartas, eu li todas essas cartas, selecionei. Eram cartas que foram enviadas pelos amigos do Mengele para ele e também respostas do Mengele para os amigos e parentes. Então a gente tem cartas para o Rolf, que é o único filho dele, tem cartas para o Karl-Heinz, que é o enteado do Mengele, cartas para a ex-mulher dele, para Marta, que ele conta uma série de detalhes sobre a vida dele aqui no Brasil, que são, para mim, foram impressionantes, porque ele vivia numa região bem próxima de onde eu vivo, né, que é na zona sul de São Paulo, e ele conta detalhes, assim, como ele passeava com os cachorros, como ele gostava de colher amoras, como ele cuidava do jardim, como era a rotina dele, enfim, que ele gostava de comer doces numa doceria alemã, que ia numa livraria alemã. Então, assim, a gente tem acesso a vários detalhes da vida dele que eu não tinha visto, assim, tão de perto. Tem uma outra carta de 1969 que ele está morando em Caieiras nessa época e que ele conta para o resto da família dele também como que é a vida dele aqui, o cotidiano dele. E daí ele fala que ele dá umas escapadas para ir no cinema. Então eu fico um pouco imaginando como não deveria ser para as pessoas de lá, nem imaginavam que tinha um criminoso de guerra do lado delas na sessão de cinema, sabe? E então as cartas também foram muito importantes. Agora, além das entrevistas, que eu fiz entrevistas com muita gente aqui no Brasil, também entrevistei pessoas fora do Brasil, né? Por exemplo, sobreviventes. A Eva Moses Corr, que é uma figura central na história, porque ela foi uma ativista dos gêmeos de Mengele, das vítimas. A Jona Lax também, que mora em Israel. A Eva Moses Corr morava em Indiana, ela faleceu durante o processo do livro. O Rafi Eitan, que é um comandante do Mossad, também ajudou muito a contar essa história, porque ele foi responsável por uma operação para sequestrar o Mengele aqui no Brasil, que acabou não dando certo, mas a princípio ela era para ter sido muito similar ao que foi o sequestro do Eichmann, né?
Então, Argentina, né? Na Argentina. E eu fui para Israel e consegui o contato com o Rafi Eitan, ele me recebeu. E ele tinha uma memória ainda muito afiada, ele estava com 90 anos e ele também faleceu durante o processo desse livro. Então, assim, então a parte dos documentos, tem a parte das testemunhas e também tem uma outra parte que me ajudou muito nessa pesquisa, que foi falar com pesquisadores ligados ao caso Mengele. Por exemplo, na Alemanha, tem uma pesquisadora que chama Carola Sachse, que ela está muito por dentro da pesquisa, da relação do que o Mengele fez em Auschwitz com o Instituto Kaiser Wilhelm, que hoje em dia chama Instituto Max Planck. Mudou de nome no pós-guerra, né? E eles fazem muitas pesquisas para descobrir qual que era a ligação do Mengele com esse instituto de pesquisa, que era um instituto de ponta na Alemanha na época. Hoje em dia ainda é, apesar de ter mudado de nome, né? Então, eu procurei pessoas que estavam muito por dentro da pesquisa do que o Mengele fez em termos de experimentos. E também uma historiadora de Auschwitz, que é Helena Kubica, que ela também tem um material sobre o que tem lá em Auschwitz, sobre os experimentos. Essa é uma outra frente. E uma outra frente ainda é sobre a passagem do Mengele para a Argentina. Então, tem um autor que fez uma pesquisa muito grande, que é o Quigoin. Ele pesquisou como o Perón recebeu tantos nazistas e facilitou a entrada deles em Buenos Aires. Ele desmente aquela ideia de que existiu uma rede de proteção chamada Odessa, que é uma fantasia muito grande que existia, né, na década de 60 e 70, de que todos os oficiais nazistas se protegiam no pós-guerra e tinham uma rede super poderosa. E a gente vê que não foi exatamente assim. E nessa pesquisa desse argentino, o Quigoin, ele fala que a verdadeira Odessa foi essa passagem segura que eles tiveram para a Argentina da época do Perón e como eles puderam viver durante alguns anos uma vida tranquila em Buenos Aires, onde os nazistas eram protegidos de uma certa forma, eles não eram incomodados. É muito chocante essa passagem porque você mostra que eles viviam às claras, que inclusive o Mengele, durante algum tempo, ele assumiu a identidade dele, né? Ele fez um trâmite burocrático e ele usou o nome real dele, né? Isso é muito impressionante em Buenos Aires, no Paraguai, como você conta também. E eu fiquei pensando no Brasil, você sabe se existiu algo parecido, como os ex-oficiais nazistas eram vistos, recebidos, tratados aqui no Brasil? Aqui foi bem diferente, porque o Mengele, aqui no Brasil, em nenhum momento ele usou o nome dele. Ele só abria a verdadeira identidade dele para pessoas muito próximas dele. E ele fazia uma espécie de teste de confiança. Ele só falava quem ele realmente era depois de conhecer a pessoa meses, um ano, que foi o que aconteceu tanto com a família Stammer quanto com a família Bossert. Com a diferença do Wolfgang Gerhardt. O Wolfgang Gerhardt, ele tinha uma ligação com um outro nazista, que era um piloto da Força Aérea Alemã, o Hans Ulrich Rudel, que foi o piloto mais condecorado de Hitler. E esse Rudel, ele tinha essa rede em Buenos Aires, que ele ajudava realmente os criminosos nazistas que chegavam lá no pós-guerra, e ele era muito bem relacionado, tanto é que foi o Rudel que apresentou terras e pessoas para o Mengele no Paraguai. Quando o Mengele percebeu que não era mais seguro ficar no Paraguai, porque o Eichmann tinha sido sequestrado pelo Mossad, então ele veio para o Brasil. E quem passou contato para o Mengele aqui no Brasil foi o Rudel. E quem era esse contato? Era um nazista, o Wolfgang Gerhardt, que decorava a árvore de Natal dele com uma suástica na ponta. Ele distribuía aqui um jornal que era proibido no pós-guerra na Alemanha, que era um jornal de extrema-direita. Então ele tinha uma afinidade muito grande ideológica com essa ideologia nazista, né? O Wolfgang Gerhardt, sim, já sabia desde cedo quem ele estava hospedando, que era Joseph Mengele, e ele achou que era uma honra isso para ele, poder hospedar o doutor, como ele dizia, na casa dele. Só que ele não podia ficar com o Mengele em casa. Ele tinha 4 filhos, não tinha uma situação financeira muito boa, então ele vai lá e arruma outras pessoas para poder ficar com o Mengele. Mas apesar dele não ter ficado com o Mengele na casa dele, o tempo todo ele estava preocupado com o bem-estar desse amigo, desse camarada, e até o fim da vida os dois vão manter a proximidade e o relacionamento e vão trocar cartas até o fim. Bom, a gente
falou de várias coisas que aconteceram, né, quando ele chegou na América do Sul, no Brasil, mas tem uma parte importante do seu livro, né, que são os anos durante a guerra e antes da guerra, na verdade, né, porque um dos aspectos que você desconstrói, no caso do Mengele, é aquela ideia infame que os oficiais nazistas usaram para, né, se desresponsabilizar, dizendo, bom, eu só estava seguindo ordens, eu caí nessa situação terrível, eu não tinha o que eu pudesse fazer. E você mostra, na verdade, que ele é o oposto disso, né? Que essa narrativa nunca pararia em pé com ele, mas é uma narrativa que é repetida pelas pessoas que conviveram com ele, para dizer ele não era tão ruim assim, ele não era esse monstro que as pessoas falam que ele era. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Como você criou esse perfil dele antes dele chegar ao campo de concentração e quem ele era naquele momento, naquela situação. Uma das coisas que me incomodava um pouco, antes de eu começar a minha investigação mais a fundo, é que eu achava que tudo era muito espetacular em relação ao caso Mengele e eu não entendia o lado do que ele realmente estava fazendo em Auschwitz, por que ele estava fazendo aquilo. Tanto é que no livro eu evito usar o termo anjo da morte. Uso apenas uma vez, porque também acho que o leitor precisa saber que ele tinha esse apelido, e eu explico um pouco por que ele recebeu esse apelido, porque quando ele chegava, a presença dele significava que alguém ia morrer. Porque ele fazia seleções, principalmente nos barracões, quando os detentos lá em Auschwitz já tinham chegado. O Mengele aparecia nos barracões e ainda selecionava algumas pessoas, e essas pessoas normalmente iam parar na câmara de gás. Mas, assim, o que eu fiquei preocupada era explicar qual era essa formação do Mengele, qual que era essa ideologia que levou ele a fazer o que ele fez. Eu vejo em muitos lugares que ele é chamado de pseudocientista. O Mengele, no Terceiro Reich, ele não era um pseudocientista. Ele era um médico com 2 doutorados, um em antropologia, que na época a antropologia, inclusive, fazia parte da medicina, era um ramo da medicina. Hoje em dia isso parece pra gente muito estranho, mas naquela época, na ideologia em que as raças, em que o racismo era um ponto central do nazismo, a antropologia era muito importante, porque eles tentavam mostrar as diferenças entre as raças, fazer medições, o tempo todo o Mengele trabalha com isso. E o segundo doutorado dele é em medicina, e ele estudou em grandes universidades, e o tutor acadêmico dele era um dos maiores nomes da medicina genética da Alemanha. Ou seja, o Mengele ele não era um charlatão, ele era uma pessoa com uma formação muito boa. O problema era a ideologia em que essa formação estava baseada, que é uma formação focada na eugenia, no racismo. Esse que era o problema. Então, eu tentei entender de onde tudo isso veio. Então, estudei um pouquinho sobre quem era esse tutor acadêmico do Mengele, que é o Ottmar von Verschuer. Estudei o tutor do Mengele, que por acaso escreveu um livro que o próprio Hitler leu na prisão. E com essas ideias também ele se inspirou para escrever o livro Minha Luta. Então você vê que está tudo alinhado ali. A ideologia racista tem uma afinidade muito grande com o pensamento do Mengele. Então quando ele chega em Auschwitz, ele quer usar tudo isso que ele aprendeu para fazer as pesquisas. E ele vê aquelas pessoas como material humano, não como pessoas. Então ele tenta acelerar as pesquisas dele e atirar para tudo quanto é lado, né? A própria pesquisadora Carola Saxe fala que ele fez é como se fosse uma orgia sem sentido de pesquisas, porque ele tinha uma série de, digamos assim, linhas de pesquisa e outras pesquisas também que não adiantariam para nada, foram feitas por puro sadismo, como é o caso da pesquisa entre aspas, nesse caso, com a Ruth Elias, que é uma personagem que ele manda enfaixar os seios quando ela acabou de dar à luz a uma menina, para ele descobrir quanto tempo um recém-nascido consegue sobreviver sem ser amamentado. Então, isso é uma pesquisa completamente sem sentido. E isso fora outras pesquisas que também não têm cabimento. Por outro lado, ele também colaborava com o Instituto Kaiser Wilhelm. Então, assim, ele mandava óleos para o Instituto Kaiser Wilhelm para estudar a heterocromia. Só que como que ele arrumava esses óleos? Tinham detentos em Auschwitz que tinham essa condição de heterocromia,
e subitamente todos daquela família que tinham essa condição morriam. Então estava claro que eles tinham sido mortos justamente para o Mengele poder extrair os olhos dele. E ele tinha uma parede de olhos em Auschwitz, essa é a descrição de vários detentos, e ele mandava esses olhos para serem estudados em Berlim. Essas descrições no seu livro são terríveis, né? As coisas que aconteceram e como você reconta, né? Muito revoltante. Mas, enfim, eu queria passar para outro ponto, né? Acho que a gente falou bastante aqui da rede de suporte dessas pessoas que foram essenciais para ele se manter no anonimato, se manter impune no Brasil. Mas a história que você conta não é uma história puramente de alguém que saiu da Alemanha no pós-guerra com um plano em mente, né? Uma pessoa perversa, genial, que conseguiu controlar todos os fatores, né? Você mostra que ele era isso, ele tinha uma capacidade enorme de prever os riscos e tentar minimizá-los, mas que, por outro lado, ele teve sorte, né? Em muitos momentos ele chegou a ser quase pego. Em vários momentos ele não foi pego por uma circunstância aqui, outra contingência ali, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Que papel a sorte, né? Os pequenos acidentes tiveram para garantir que ele nunca fosse identificado? Então, realmente, ele teve muita sorte, porque ele era uma pessoa precavida, e eu acho que esse é o fator, que foi o fator número 1 para ele nunca ter sido pego, porque apesar dele ter bastante dinheiro da família que enviava para ele, mas só isso não teria sido suficiente, né? Porque, por exemplo, o Eichmann não tinha essa mesma condição que ele. O Eichmann vivia com um nome falso lá em Buenos Aires, mas o Eichmann tinha uma rotina que ele fazia todo dia a mesma coisa, que ele não percebia os movimentos ao redor dele. Então, para o Mossad já sabia até o ônibus em que ele ia descer. O Mengele não, o Mengele ele era mais esperto, ele estava sempre um passo à frente do que poderia acontecer. Então, quando emitiram uma ordem de prisão contra ele na Alemanha em 1959, ele falou, bom, aqui na Argentina eles podem me extraditar para a Alemanha, então ele foi para o Paraguai. Quando ele estava no Paraguai, sequestraram Eichmann, em 1960. Daí ele pensou, pô, aqui no Paraguai eu posso ser sequestrado pelo Mossad. E foi assim que ele acabou vindo para o Brasil. Então, assim, esse ponto dele ser muito precavido, sem dúvida, foi o fator número 1. Agora, ele teve vários golpes de sorte, porque, por exemplo, o Rafi Eitan, que foi o comandante de operações para sequestrar o Mengele aqui no Brasil, ele conta que ele ficou cara a cara com o Mengele, e, inclusive, se quisesse, podia ter matado o Mengele ali naquele momento. Mas a ideia não era essa, a ideia era levá-lo até Jerusalém para ser julgado e para divulgar os crimes que foram cometidos em Auschwitz. Esse era o maior objetivo naquele momento. E a operação para sequestrar o Mengele, ela ia continuar. Ela só parou, porque daí foi um golpe de sorte do Mengele, porque Israel estava com um problema muito sério com o Egito, que estava desenvolvendo mísseis que podiam, com a ajuda de cientistas alemães, aliás, esses mísseis podiam atingir qualquer ponto do território israelense. Então, o Mossad chamou todos os agentes de volta, falando, temos aqui uma urgência e esqueçam o Mengele. Então, por um tempo, o Mengele ficou realmente esquecido. E, enfim, foi uma grande sorte para ele, né? Mais tarde, teve mais uma operação do Mossad também, porque a cunhada do Wolfgang Gerhard chegou no consulado israelense dizendo que o cunhado dela abrigava Mengele. E ela mesma tinha passado o Natal com Mengele. E ela sabia que ele ia para um sítio em Itapecerica da Serra. Era tudo verdade. Só que a questão as informações dela estavam em 2 anos atrasadas, mais ou menos. E ela não sabia, naquele momento, onde o Mengele morava. Então, o Mossad, de novo, mandou agentes aqui para o Brasil, isso na década de 60, para tentar descobrir onde o Mengele estava, e tentaram seguir o Wolfgang Gerhard também, e acabaram não descobrindo. Então, mais uma vez, ele teve sorte que isso não foi para frente. Teve um outro golpe de sorte, que uma das vítimas do Mengele, lá em Serra Negra, a Sirla Gevertz, ela ficou sabendo que o Mengele estava na cidade, e em vez de ela procurar as autoridades e denunciar o Mengele, porque ela sabia exatamente quem ele era, ela travou. Ela entrou em pânico e, em vez de ela tomar essa decisão, ela preferiu empacotar todas as coisas dela e ir embora, porque ela achou que o Mengele podia estar lá para matar judeus.
Então ela ficou com muito medo e simplesmente queria desaparecer e fugir por não ser encontrado. Então assim, ele teve realmente uma série de fatores ali de sorte. O próprio, até quando ele morreu, ele não foi identificado, porque naquele momento a Lizelota poderia ter falado para o policial na praia, o Cabo Dias, falou assim, olha, acabou de morrer aqui, o meu amigo é o Joseph Mengele. Ia ser um escândalo em 1979, mas mesmo naquele momento ela preferiu não falar nada e enterrou ele com o nome falso como Wolfgang Gerhardt. Com certeza. Bettina, para a gente se encaminhar para o final, e isso na verdade é algo que você discute no fim do livro, né? Essa associação que é comum, então, de brincadeira dos descendentes, né, de alemãs com o nazismo. Né? Então você fala um pouco sobre isso e você fala que você recebeu críticas da comunidade germânica por estar fazendo esse trabalho que de alguma maneira joga a luz sobre esse imaginário, trata desse imaginário, desse discurso, né? Dessa ideia de que, bom, um senhor alemão que parece pacato, no fim das contas é um nazista enrustido, né? É um pouco isso que acho que existe no imaginário de parte das pessoas, né? Como que você lida com essa questão? Como você responde a essa crítica? Como que você enxerga, inclusive, essas representações todas? Bom, eu mencionei no meu livro isso porque eu acho muito importante falar como muita gente associa a você é alemão, você é descendente de alemães, então é nazista. E isso é uma generalização que pode parecer uma brincadeira ou alguma coisa leve, mas na verdade ela é uma generalização que ela não corresponde à realidade, em primeiro lugar, né? Então eu ouvi sim, enquanto eu estava escrevendo o livro, de muita gente da comunidade alemã falando por que você quer mexer nesse assunto, você só vai reforçar essa ideia que os alemães são nazistas. E por um tempo eu fiquei pensando nisso mesmo. E eu acho que se não falar, a gente deixa de discutir muitas coisas. E por isso que eu fiz questão também no livro de colocar o que o Mengele fez em Auschwitz, o que ele realmente cometeu, para evitar o tipo de comentário da própria Lizelota relativizando quem ele foi. Relativizando, não, mas ele era um cientista. Ele salvou muita gente. Ele salvou muita gente, que é o que eu conto quando ele manda todo mundo do acampamento do gueto de Theresienstadt para as câmaras de gás, e ele fez uma lista que ele salvou algumas pessoas, menos de 30 pessoas que ele salvou. Realmente, ele salvou aquelas 30 pessoas que todas eram de interesse dele, para as pesquisas dele. Em contrapartida, milhares foram para a câmara de gás. Então, assim, não dá para falar que ele salvou pessoas. Esse pensamento é equivocado. E quando você lê o livro, isso fica muito claro, claro. né? Então, em primeiro lugar, eu não queria relativizar quem ele foi. Eu acho que daí também é importante para as próprias pessoas entenderem que ele era de fato um criminoso. Ele só não foi julgado, mas os relatos dos crimes deles, as ordens de prisão contra ele, elas são muito reais, as vítimas são muito reais. Ele só nunca foi julgado, que é um absurdo, na verdade, né? E, por outro lado, o que eu acho é que a Alemanha, ela mudou bastante a relação dela com o que aconteceu na guerra, durante o pós-guerra, né? Atualmente, a Alemanha tem uma postura de condenar o antissemitismo, de condenar o nazismo muito forte. Tanto é que teve a Noite dos Cristais, recentemente completou 85 anos, e o primeiro-ministro alemão, Olaf Scholz, fez questão de fazer uma cerimônia, de condenar, de falar o quanto aquilo era absurdo. Então eu penso também que os alemães, eles sabem o quanto foi errado o que aconteceu, e hoje em dia eles têm uma preocupação muito grande de pensar sobre isso, de refletir e sempre lembrar que foi errado, entendeu? Então isso talvez possa ser até um exemplo para a gente, né? Como brasileiro, coisas que aconteceram no nosso passado, que a gente não tem essa mesma relação de lembrar e condenar, por exemplo, escravidão. Então, eu acho que o que a Alemanha faz hoje em dia, por exemplo, os líderes alemães, eles sempre visitam o Yad Vashem, que é um museu de memória ao Holocausto lá em Jerusalém. A gente sempre vê os líderes, todo novo primeiro-ministro vai lá visitar, os presidentes também, lideranças alemãs estão sempre lá. Eu não vejo de nenhuma outra nacionalidade que vá tanto ao memorial do Holocausto como os alemães. E eu acho que é uma forma de fazer uma reflexão sobre o que aconteceu no passado. Então, falar é alemão, é nazista, eu acho que é uma coisa que já está ultrapassada. Com certeza. Bom, e para a gente encerrar mesmo, né? Você está falando desses avanços, dessa
construção, né, e reavaliação da memória na Alemanha, em outros lugares, sobre o nazismo, sobre o Holocausto. Mas, por outro lado, a gente tem visto sinais, né, de um crescimento muito grande do neonazismo. No Brasil, isso é especialmente nítido, né, nos últimos anos. E aí, claro, voltam esses discursos que você estava fazendo menção antes, né? O racismo científico, a eugenia, a supremacia branca, etc. Você, né, que estudou uma das figuras mais importantes, mais brutais, né, do nazismo. Como que você avalia essa conjuntura hoje, né? Como que você está enxergando essa ascensão de grupos neonazistas no Brasil e em outros países? Então, a gente vê essa ascensão de grupos neonazistas e também a ascensão da extrema-direita em vários países, infelizmente. E, nesse sentido, eu acho que o livro é muito importante porque, contando a história do Mengele, que era uma pessoa que tinha uma família com posses, que tinha uma boa formação, que tinha 2 doutorados, ele fez coisas inescrupulosas, sádicas, movido por uma ideologia de extrema direita, que era racista e que tinha esse pensamento da eugenia. Então, assim, essa história ela é muito importante para a gente refletir um pouco e pensar os perigos que a extrema-direita pode conter. Essa é uma das reflexões importantes do livro. Então, para recapitular, Bettina Anton é autora de Baviera Tropical, que acaba de sair pela Todavia. Bettina, parabéns pelo livro, pela sua pesquisa. Muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer ter você aqui. Obrigada, Eduardo. Este foi o Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som foi feita pela Laila Moalen. A gente se vê daqui a 2 semanas. Até lá.